Falando sobre o tema de hoje, como superar as tempestades da vida, em algum momento da vida a gente já teve que suportar alguma tempestade, ou estamos suportando alguma tempestade, e muito possivelmente no futuro haverá alguma tempestade ou alguma adversidade na nossa vida. Geralmente uma adversidade, um período de baixa, faz parte de um ciclo maior. Pode ser que em algum momento da sua vida tudo deu muito certo, em determinado momento esse ciclo ele acaba virando, se torna um ciclo de baixa. Nesse ciclo de baixa, ou a gente pode dizer de tempestade, não importa o quanto você trabalha ou o quanto você se esforce, você fica patinando. Parece que você não consegue sair do lugar. Você quer escapar daquela situação, você faz o seu melhor para escapar daquela situação e ela não muda. E você não consegue sair do lugar. Isso é uma adversidade, isso que é um período de baixa. Todo mundo passa por esse tipo de situação e existem 3 gatilhos principais que disparam esse tipo de situação. O mestre Ocal nos ensina isso no livro A Mente Inabalável. O primeiro gatilho que pode disparar uma adversidade é uma mudança no nosso ambiente. Você, por exemplo, mudar de cidade, você mudar de trabalho, você mudar a sua residência, mudar de local onde você mora. Essa mudança de ambiente é um gatilho, pode ser um gatilho para uma adversidade. O segundo é a mudança das pessoas em relação a você. Você, por exemplo, era bem estimado no trabalho, era bem estimado na família, recebia elogios, era o número 1, era o melhor, e de repente, então, não é mais. Aquilo vai por água abaixo. A opinião das pessoas muda em relação a você, o seu reconhecimento dele muda também, e dessa forma a adversidade pode se iniciar. E o terceiro e último gatilho são as leis que governam a nossa vida humana, que é o biorritmo. Existe um biorritmo na vida de cada um de nós, e isso pode influenciar uma adversidade. Claro que a gente não deve deixar que esses ciclos determinem a nossa vida. Você, na verdade, através do seu esforço, você consegue mudar esse ciclo. Você não deve deixar que aquilo determine a sua vida. Mas esses ciclos, eles existem, é importante que a gente identifique esses ciclos e saiba viver de forma apropriada, tanto no ciclo de alta como no ciclo de baixa. Os dois são importantes. Os dois vão acontecer e a única coisa que você pode mudar em relação a isso é a sua postura em relação a esses ciclos. Então, faz parte do nosso plano de vida aqui na terceira dimensão desses ciclos de alta e baixa. Nos ciclos bons, nos períodos bons, você deve saborear a felicidade, aquele momento no qual tudo está dando certo, as coisas estão indo para frente, tudo está funcionando. Esse é o momento de você saborear a felicidade e espalhar sementes de amor. É aí que você tem que ajudar ainda mais as pessoas, porque quando você distribui sementes de amor nos períodos de felicidade, num período de baixa você vai acabar colhendo aquilo, porque as pessoas vão acabar ajudando você de volta. Já nos períodos desafiadores, são momentos no qual a sua alma está sendo forjada, e através desse processo você deve superar dor e dificuldades, você deve se conhecer também. Você deve ter coragem de se encarar e buscar o autoconhecimento. Por isso que a prática de reflexão se faz muito necessária. O hábito de você rever o seu dia, mentalmente. Você fechar os olhos ao final do dia e analisar o seu dia, refletir sobre o seu dia, o seu comportamento, as suas palavras, seus pensamentos, e buscar sempre mudar, buscar sempre melhorar. Existem 2 motivos para um período de baixa. O primeiro é que a alma precisa descansar. Quando você está num ritmo muito acelerado, seja preocupação, dificuldade, a sua alma acaba consumindo muita energia. Você acaba, então, gastando mais energia do que você está recarregando, a sua alma tem uma baixa energética, então um período de baixa pode acontecer. A segunda causa são influências espirituais negativas. Os maus espíritos, a influência espiritual negativa, pode causar um período de adversidade, algum período de tempestade, mas a culpa não é necessariamente do mau espírito. A culpa não é da possessão.
porque nós que atraímos aquele mau espírito. Não adianta ficar culpando o ambiente, ou culpando os outros, ou culpando o próprio mau espírito por essa possessão. É você que tem que mudar a sua maneira de pensar, é você que tem que mudar a sua sintonia de vibrações para que não haja mais a possessão. Vamos falar sobre a primeira causa, que é quando a sua alma precisa descansar. Ao longo de 5 ou 10 anos, a gente acaba experienciando alguma falta de energia. Quando a gente está muito preocupado, trabalhando demais, dormindo pouco, muito ansioso, enfim, uma vida conturbada, a alma tivesse um controle automático, ela percebe isso e acaba, então, acontecendo alguma coisa para que você consiga diminuir o ritmo, que você consiga descansar. Esse período de adversidade pode ser um indicador de que a sua alma está tensionada demais e é necessário, então, um momento de pausa para que você consiga retomar as energias. A nossa energia, ela é igual uma mola. A mola ela tem que ser comprimida para depois ela poder expandir. Tem um momento de compressão e um momento de expansão. Se a gente comprime demais, você acaba se forçando muito. Por isso você tem que saber também o momento de expansão. Se a gente, falando agora sobre a questão da posição espiritual, se a gente fica muito preocupado com a opinião das outras pessoas sobre nós, se a gente fica com excesso de preocupação sobre o que as pessoas falam sobre nós, excesso de preocupação em relação ao futuro, essa preocupação, essa ansiedade, ela abre uma brecha para possessão espiritual. Isso o mestre ensina no livro As Leis do Sol, com o ensinamento de que um pensamento leva a 3.000 mundos. Um pensamento leva a 3.000 mundos. Por isso, se você tem um pensamento negativo, você fica muito tempo pensando aquilo, você vai acabar se sintonizando com algum mau espírito devido a essa vibração infernal e ele vai acabar possuindo você. Por exemplo, raiva, inveja, rancor, mágoas, possivelmente vai atrair algum mau espírito e essa situação vai causar dificuldades na sua vida. Por isso, você tem que ter a sua mente sempre alerta, sempre estar atento aos seus pensamentos, às suas palavras, às suas ações e qualquer sinal de perturbação, de agitação excessiva, você tem que se esforçar para conseguir controlar aquilo. Se você sente raiva, você tem que identificar a raiva e trabalhar para voltar rápido para um estado de tranquilidade. Porque se isso perdurar por muito tempo, então você vai acabar sofrendo algum tipo de possessão espiritual. Por isso, a importância do estudo do ensinamento, do momento de reflexão, da recitação do sutra, das orações, para que você consiga regular as vibrações que você está transmitindo através da sua mente. Porque se a sua vibração espiritual ela ficar desregulada, infernal, muito grosseira, isso, conforme o tempo que você fica nessa vibração aumenta, tem a possessão espiritual. É dentro dos períodos de baixa também que há lições a serem aprendidas. Por isso, nem todo período de baixa ou período ruim, ele deve ser temido. Porque se você está vendo um período ruim agora, trate isso como um período no qual você tem lições que devem ser aprendidas. O retorno ao caminho do meio é uma lição importante quando a gente está num período de adversidade. Quando a gente está exagerando, quando a gente está indo para algum extremo em buscar metas no trabalho, extremo em se punir, extremo em ser que você, se você está indo para algum extremo, você está saindo do caminho do meio. Por isso a gente deve sempre buscar a moderação. Lógico que você vai sair da moderação, você vai sair do caminho do meio. Mas de tempos em tempos você tem que refletir e ver se você não está indo para algum extremo. Se você identificar que você está em algum extremo, você tem que retornar ao caminho do meio, ao caminho da moderação. No livro Estou Bem, o mestre ensina que a vida é longa. A gente tem aí 30.000 dias de vida.
80, 90 anos. Então, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Tenha essa consciência do maratonista, de um corredor de longa distância. Se você errou hoje, não significa que você vai errar amanhã. Se você errou hoje, então, busque se esforçar, mude, para que você seja uma pessoa melhor e diferente amanhã. Outro motivo, pode perceber que tem vários motivos para um período de adversidade, para uma tempestade. O outro motivo de uma tempestade é que a gente esqueceu o sentimento de abastança, a gente esqueceu a gratidão. Quando você quer cada vez mais, quando você exige cada vez mais, você começa a se tornar ganancioso, ficando preocupado só com você mesmo, só com o seu próprio crescimento, querendo atenção e reconhecimento das outras pessoas. Quando você começa a julgar demais os outros, excluir demais as outras pessoas, essa relação conturbada com outras pessoas vai gerar alguma forma de conflito ou tempestade na sua vida. Então, nesse período de adversidade, a gente deve buscar o caminho do meio, a moderação, também reconhecer as qualidades das pessoas, buscar perdoar as outras pessoas. Percebam a postura que o mestre nos ensina no momento difícil. É no momento difícil que você deve se esforçar ainda mais para entrar no caminho do meio. É no momento difícil que você tem que rever os seus relacionamentos, a forma como você lida com as pessoas. Isso está no seu controle. Isso é algo que você pode fazer. É dentro das adversidades que a gente também deve usar o tempo para estudar e adquirir sabedoria. Se você está num período em que nada está dando certo, em vez de ficar reclamando, use o seu tempo para você ler, para você adquirir sabedoria, para você conseguir se desenvolver. E o último ponto de hoje são 3 maneiras para superar a adversidade. São 3 maneiras de pensar que vão se transformar em ações para você conseguir superar uma adversidade, um momento difícil. O primeiro é você lembrar que você tem uma alma dentro do seu corpo, no centro da sua alma você tem a mente. E a sua mente ela está conectada com o Senhor Alcantário. A sua mente ela está conectada com Deus. Por isso, quando você ora a Deus, você ora ao Senhor Alcantário, você está recebendo a luz do Senhor Alcantário. Você está conectado com o Senhor Alcantário. Lembre-se dessa conexão. A gente acaba se esquecendo que você pode pedir ajuda para o Senhor Alcantário, para o seu anjo da guarda. Lembre-se sempre da existência da alma, da mente, do seu anjo da guarda, do Senhor Alcantário, e saiba que dentro de você existe uma alma, existe a mente. E essa mente ela está sintonizada com o mundo celestial, com o Senhor Alcantário. O segundo ponto é o acúmulo de esforço. Você acumular força num período difícil. Atividade física, estudo, acumule força interior num período de adversidade. Estude, leia muito, adquira boas informações. Inclusive, muito cuidado com as informações que você adquire. Saiba filtrar muito bem o que você ouve, o que você lê, o que você assiste, porque essas informações que você tem vão ser cruciais na forma como você vai encarar a adversidade. E por último, você deve pensar nas outras pessoas também. Se esqueça um pouco. Pare de colocar só o eu no centro do mundo. E um período de dificuldade é um período que você tem para pensar na felicidade das outras pessoas. O Albert Schweitzer dizia que quando você se entrega em fazer as outras pessoas felizes, é que você realmente se conhece. Quando você se entrega em fazer as outras pessoas felizes, que você realmente se conhece. É justamente num período difícil que você tem que se esforçar ainda mais para pensar na felicidade das outras pessoas, porque é aí que você acaba encontrando a sua felicidade também. Mesmo que a sua mente esteja preenchida de dor ou sofrimento, busque sorrir. Busque fazer algo que vá agradar alguém. Busque ajudar. Não é porque você está mal que você não pode ajudar os outros. Não é porque você está mal que você não pode agradar alguém. É muito pelo contrário.
É exatamente quando você está mal que você tem que se esforçar ainda mais para sorrir. Você tem que se esforçar ainda mais para agir como se estivesse bem, para agradar as outras pessoas, para ser útil às outras pessoas. Se você desiste de ser agradável aos outros porque você está se sentindo mal, você deu um passo para ficar pior ainda. Por isso, a importância de, num momento de adversidade, faça um esforço ainda maior para pensar na felicidade das outras pessoas e entender que você não é a única pessoa que sofre no mundo. Existem, na verdade, uma série de pessoas que estão sofrendo também, e é assim que o mundo funciona. Faz parte do nosso treino aqui no plano físico. Resumindo o que a gente conversou hoje em 5 pontos. Primeiro ponto, nos períodos bons da vida, os bons ciclos, quando o vento está a favor, saboreie a felicidade, a alegria e compartilhe sementes de amor. Segundo ponto, nos períodos desafiadores, eu não chamo de períodos ruins, porque período ruim é um termo que ele não é adequado, porque você está julgando aquele período. Prefiro o termo períodos desafiadores. Nos períodos desafiadores é quando a sua alma está sendo forjada. Extraia lições desses períodos. Busque extrair sabedoria desses períodos. Terceiro, um pensamento leva a 3.000 mundos. Lembre-se do ensinamento do livro As Leis do Sol. Cuidado com o que você pensa. Se você ficar remoendo muito uma mágoa, rancor, inveja, e esse pensamento ficar perturbando você vai estar suscetível à posição espiritual por mau espírito, e isso vai ocasionar uma tempestade na sua vida. Então, 24 horas por dia, você tem que vigiar seus pensamentos, palavras e ações e corrigir eles o tempo todo. Quarto ponto, buscar retomar o caminho do meio durante os períodos de baixa. Quando houver um período de baixa, você tem que buscar retomar o caminho do meio, ver se você não está exagerando e buscar o caminho da moderação. Quinto e último ponto são as 3 maneiras para superar a adversidade. Primeiro, lembre-se da existência da mente e que a sua mente pode se sintonizar com o Senhor Alcantara. Você estando uno com o Senhor Alcantara e com a luz, sabedoria do Senhor, não tem nada que você deve temer. Lembre-se da existência do Senhor Alcantara. Segundo, acumular força interior. Período de dificuldade e de baixa, usa esse período para se disciplinar. Ler mais, adquirir boa informação, estudar mais, aprender mais, exercitar o seu corpo, dormir melhor. Use esse tempo para acumular força interior. E por último, pensar nas outras pessoas. Não é porque você está se sentindo mal, não é porque você está num período difícil que você tem que maltratar os outros. Muito pelo contrário. É justamente num período difícil que você tem que ranger os dentes, acumular, fazer um esforço consciente para querer ajudar as outras pessoas. Porque quando você buscar agradar os outros, o seu sofrimento vai diminuir. Faça esse esforço consciente em buscar sorrir quando você está mal, em pensar no outro quando você está mal. Pode parecer contraditório, mas essa é o caminho para você se sentir melhor. Você não está fazendo isso para você só se sentir melhor, não é isso. Mas o resultado é que você vai acabar se sentindo melhor. O Jung falava isso, o psicólogo Jung, o Joseph Adler, psicólogo, também fala sobre isso. Só lê os livros deles, eles vão falar como que eles tratam os pacientes. Eles sempre falavam, busque fazer algo que agrade alguém. Essa é uma cura para você sair desse período de baixo. Assim a gente encerra a transmissão das orações de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado.